Ei pessoal, hoje vamos trocar Netflix e ar-condicionado por 50 degrees de calor, uma túnica que coça como lixa e a vida glamurosa de um pintor de hieróglifos no Egito Antigo. Imagine, você acorda ao amanhecer com o som de cinzéis de bronze já batendo no calcário. Pense nisso como seu despertador, mas com mais desespero existencial. Seu quarto é um alojamento de tijolos de lama que cheira a óleo de peixe fermentado, e seu café da manhã é uma tigela de mingau de cevada morno que poderia ser usado como argamassa. Dica profissional: não pergunte o que tem no molho especial que passam no pão. Confie em mim. Você tropeça até o Vale dos Reis, onde o sol nascente transforma os penhascos em um forno dourado. Sua túnica de linho, enrijecida pelo suor seco e pó de calcário do dia anterior, range como papiro enquanto você caminha. O capataz lhe entrega um copo de cerâmica rachado com uma cerveja tão grossa que você poderia mastigá-la. Hidratação, ele diz com um sorriso faltando 3 dentes. Historiadores ainda discutem se esse líquido era cerveja de verdade ou só pão líquido. Mas uma coisa é certa: será o ponto alto do seu dia. Enquanto mergulha o pincel em pasta de ocre, você nota o aprendiz ao lado esfregando esterco de crocodilo misturado com mel nos braços. Protetor solar, ele explica. Você engasga. Ele encolhe os ombros. Acontece que a ureia do excremento animal tem propriedades bloqueadoras de UV. Mesmo assim, você prefere arriscar uma queimadura. O trabalho começa. Sua tarefa? Pintar uma parede de hieróglifos tão precisos que os próprios deuses poderiam lê-los. Um traço errado e você passará a semana limpando o pigmento das sandálias do escriba. Você está na metade de um símbolo de vaz cetro quando o cara no andaime acima espirra, lançando uma chuva de poeira de calcário em seus olhos. O capataz solta uma risada rouca. Reclamações vão para o faraó, ele diz. Embora você suspeite que ele nunca esteve a 100 côvados da realeza. Ao meio-dia, seus dedos travam no cabo do pincel e seu estômago ruge mais alto que um chacal ao sol. O almoço é um punhado de tâmaras e mais cerveja. Você tenta não pensar que sua refeição tem a mesma consistência do gesso que está usando. Do outro lado do canteiro de obras, um escultor talha o rosto de um faraó na parede. O cinzel escorrega, e de repente o governante do Alto e Baixo Egito tem um queixo bifurcado. Ninguém comenta. Ao pôr do sol, você enxágua os pincéis em um pote de água tão turva que daria para cultivar lótus dentro. Suas costas gritam, suas sandálias estão se dissolvendo de suor, e você inalou tanta tinta que tossiria arco-íris. Mas ei, pelo menos você não é o cara pintando o teto da tumba. Ele está deitado de costas há 6 horas, e seu cabelo está permanentemente turquesa da tinta de lápis-lazuli. Então, antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que faço. Aqui. Sério, se isso te deixar grato pelo seu trampo das 9 às 5, clique no botão. E comente, de onde você está assistindo e que horas são aí. Vamos ver até onde essa aula de história insone chega. Agora diminua as luzes, ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo e vamos mergulhar juntos na jornada desta noite. Você pisca para tirar a areia dos olhos enquanto a sombra do capataz cai sobre sua bancada. Ele aponta para um símbolo de Anki pela metade com um graveto. Muito tremido, Rosna. Faça perfeito. Os deuses odeiam curvas preguiçosas. Você engole um comentário sobre a postura dele parecer um ponto de interrogação e recomeça. O pigmento mancha seus dedos de vermelho sangue. Uma marca que você usará como medalha de vergonha a semana toda. Do outro lado do vale, um burro zurra, e alguém grita sobre um tinteiro derrubado. Vibes normais de terça-feira. O sino de bronze toca para o almoço com um clang, que ecoa pelo vale como um gongo de má notícia. Você larga o pincel com alívio, dedos formigando, e se junta à fila de operários que já disputam sombra sob uma palmeira agonizante. Sua refeição? Tâmaras amassadas e uma tigela daquela cerveja que desafia as leis da física. Mais espessa que lama do Nilo, mas tecnicamente líquida. O pão que acompanha parece um tijolo miniaturizado. Comida de verdade, anuncia o distribuidor.
jogando um pedaço que aterra em sua mão com um toque audível. Historiadores ainda discutem se essa iguaria era nutrição ou teste de resistência dentária. Você morde o pão e imediatamente reconsidera suas escolhas de vida. A textura lembra madeira compensada e o gosto é de areia com um toque de desespero. Acontece que os moinhos de pedra egípcios moíam grãos junto com a areia do deserto. Um tempero não intencional que deixaria até os dentes de um hipopótamo em frangalhos. O aprendiz ao seu lado ri, mastigando com orgulho um molar quebrado. Guardar pro amuleto, ele diz como se perder dentes fosse hobby. Enquanto isso, a cerveja, ou pão líquido, como os acadêmicos modernos a chamam, desce como uma massagem bruta na garganta. É fermentada até atingir a consistência de mingau podre, mas pelo menos tem um efeito colateral glorioso. Após 2 goladas, você para de se importar que está no meio do deserto pintando paredes para um morto. Curiosidade excêntrica: essa cerveja era tão calórica que constituía 1/3 da dieta diária. Basicamente, um smoothie de sobrevivência com teor alcoólico suficiente para matar bactérias e neurônios. Seus olhos lacrimejam quando o vento traz um cheiro que mistura estábulo abandonado e química fracassada. É o protetor solar de esterco de crocodilo do seu colega, agora assado ao sol até brilhar como esmalte. Ele oferece um pouco. Melhora com o tempo, mente descaradamente. Você recusa lembrando que, segundo papiros médicos da época, essa mistura também era usada para tratar hemorroidas. Coincidência? Nunca. A pausa termina quando o capataz cospe no chão, sinal universal de voltem ao trabalho. Você engole a última tâmara, cujo caroço provavelmente sobreviverá à pirâmide de Gizé, e observa um escravo novato tentando barganhar por mais comida. Resultado, recebe um sermão sobre honra e um balde de água do Nilo para lavar pincéis. Dica profissional: hieróglifos de estômago vazio são 37% mais propensos a aparecerem embriagados. De volta à parede, você pinta oferendas de pães, ironicamente intactos, para a vida após a morte do faraó. Cada detalhe é uma facada no ego. Os pães nas pinturas são dourados, macios e sem areia. Até na arte o proletariado é enganado. Enquanto isso, o sol derrete seu couro cabeludo e você reconsidera o esterco de crocodilo. Talvez um pouquinho só nas orelhas. O capataz te arrasta até uma pilha de pedras que mais parece um monumento à indecisão geológica. Escolhe. Ele ordena como se você fosse um gourmet de rochas. Sua nova tarefa: selecionar blocos para os afrescos da câmara funerária. Parece simples, até perceber que cada pedra tem personalidade própria. O calcário é temperamental. Umidade, demais e ele dissolve como açúcar no chá dos deuses. O arenito ri da sua cara, cheio de veias caprichosas que viram rachaduras sob o sol. E o granito? O granito é o bad boy das pedras. Lindo, durável e capaz de quebrar seu cinzel em 2 golpes. Você passa um dedo sobre uma superfície manchada de minerais. Essa aqui tem veias de quartzo, você murmura, tentando soar erudito. O capataz cospe perto de seus pés. Avaliação profissional. Veia de quartzo é enfeite de sacerdote, ele rosna. Quero esta. Ele aponta para um bloco cor-de-mel que, sob inspeção, parece idêntico aos outros 200. Historiadores ainda discutem se os mestres pedreiros usavam critérios científicos ou adivinhação divina. Você suspeita que é 50% sorte, 50% teimosia. Enquanto isso, o aprendiz ao lado segura uma pedra contra a luz como se lesse seu futuro. Esta veio das minas de Hatnub. Ele sussurra, como se mencionasse um amante. Dizem que as estrias são as lágrimas de Ra. Você não tem coração de explicar que são apenas sedimentos de 50 milhões de anos. A equipe inteira tem superstições. Pedras rosadas atraem amor. As escuras afastam demônios. E as azuis? Bem, azul só para faraós. Uma vez, um escultor usou granito cinza num deus menor e acabou realocado para a divisão de limpeza de latrinas sagradas.
Você pergunta sobre folga enquanto martela uma protuberância no bloco. O capataz ri como se você tivesse sugerido nadar no Nilo vestido de ouro. Folga é invenção de grego preguiçoso. Ele resmunga, cuspindo novamente, desta vez com mira em um besouro. Trabalhas até a pedra ficar lisa ou até tuas mãos virarem polpa. A piada interna da equipe? O único dia de folga é quando você morre e vira múmia. Hilário. Ao longe, um carregador desmaia sob o peso de um bloco de basalto. Ninguém ara. É a terceira vez nesta semana. Fraco das vértebras, comenta o capataz, sacudindo a cabeça como um pai decepcionado. Você aprende rápido. Na geologia egípcia, pedras, pessoas. A parede esquerda da tumba te encara como um inimigo íntimo. Sua missão? Preenchê-la com hieróglifos de oferendas alimentares tão apetitosas que até Osíris salivaria na eternidade. O capataz aponta para um esboço a carvão de 50 pães, perfeitamente simétricos. Errou um ângulo e o morto vai passar fome no além. Ele avisa, como se a fome pós-morte fosse sua culpa pessoal. Você segura o pincel de junco com a reverência de quem manuseia um escorpião vivo. O primeiro glifo é o símbolo do pão, um retângulo dividido em quadradinhos que, nas mãos erradas, pode parecer uma janela de prisão. Seu instrutor avisara que o traço superior deve ser exatamente 3 dedos mais fino que o inferior. Assim os deuses sabem que é pão de trigo, não de cevada. Ele explicara, como se a divindade suprema precisasse de dietary facts. Historiadores ainda discutem se esses detalhes eram rituais ou apenas pedantismo artesanal. Você suspeita de ambos. Enquanto pinta, um suor teimoso escorre pela nuca e pinga na tinta ocre. O líquido forma uma bolha redonda no glifo de cerveja, agora ironicamente mais realista. Você tenta consertar com o dedo, mas só piora, transformando a jarra cerimonial em algo que parece um sapo engasgado. O aprendiz ao lado sussurra. Joga a areia em cima e finge que foi o vento. Má ideia. A areia gruda no pigmento úmido, criando um efeito brilhante de pão crocante. O capataz passa, olha, e faz um grunhido que talvez seja a aprovação. No meio da tarefa, você descobre que os pincéis de pelo de cabra têm vida própria. O seu insiste em desenhar curvas sensuais onde deveria haver linhas retas. Quando você tenta corrigir um pão que saiu trapezoidal, o pincel escorrega e adiciona um risco extra. Agora, o glifo se parece com um tijolo com crise existencial. A solução? Pintar um besouro sagrado ao lado para distrair. Funciona. Quem vai notar um pão torto quando há um escaravelho estilizado roubando a cena? Ao final da tarde, suas mãos tremem de fadiga. Mas a parede está coberta de 237 pães, 18 jarras de cerveja e um figo suspeito que começou como um erro no glifo de uva. O capataz inspeciona com uma pluma presa atrás da orelha. Ferramenta. De medição ou enfeite? Ele aponta para o terceiro pão da quinta fileira. Esse aqui, ele diz. Seu coração para. Perfeito. Você sorri até ele completar. Igual aos que minha esposa queima toda quinta-feira. Enquanto lava os pincéis no Nilo, um peixe dourado morde seu dedo, sinal de sorte ou vingança aquática. Você decide que é ambos. Amanhã, mais paredes. E depois de amanhã também. Eternidade é um prazo longo, mas os prazos do faraó são mais curtos que a paciência de uma esfinge. O laboratório de pigmentos parece a cozinha de uma bruxa com crise de meia-idade. Bancadas de pedra estão cobertas de pós coloridos, óleos, suspeitos e uma panela fumegante que exala um aroma ligeiramente mortal. Aqui, química e magia colidem, e você está prestes a se tornar o aprendiz do caos. O capataz joga um pilão de bronze na sua frente. Verde, ele ordena como se estivesse pedindo um milkshake. Você pega um pedaço de malaquita bruta que parece um doce celeste caído de um colar de Deus. A primeira lição. Moer pedras preciosas é 90% suor, 10% terror de estragar algo, que vale mais que sua aldeia inteira. Cada golpe do pilão libera um pó verde tão vibrante que dói os olhos. Mas a verdadeira mágica vem com o mel. Não o dourado e suave, mas o selvagem,
colhido de colmeias que atacam como exércitos em miniatura. A mistura vira uma pasta que brilha como o olho de Horus, pronta para pintar folhas de palmeira que nunca murcharão. Agora azul, diz o capataz, com a leveza de quem anuncia uma execução. Você se aproxima de um pote de cerâmica lacrado, protegido por 2 guardas armados de clavas. Dentro, o Kesbed, o lendário pigmento azul, feito de lápis lazuli afegão. Um grão dessa poeira vale mais que seu salário de uma década. Historiadores ainda discutem se o azul egípcio era realmente mais caro que o ouro, ou se os mercadores inventaram isso para justificar preços absurdos. Seu dedo treme ao misturá-lo com clara de ovo de íbis. Sim, íbis, criando um líquido que cintila como o Nilo sob a lua cheia. Atrás de você, um aprendiz espirra em cima de uma tigela de ocre vermelho. O resultado parece uma cena de crime avícola. O capataz não se diverte. Essa tinta era para o manto de Ísis. Agora parece que a deusa menstruou. O infeliz é designado a coletar besouros carmim para repor o pigmento, tarefa que deixa suas mãos vermelhas por semanas. Piada interna. Chamam ele de pintor de período. Mas a verdadeira curiosidade repousa num canto escuro, um pote de bile de crocodilo, usado para fixar pigmentos em temperaturas extremas. O cheiro? Imagine um peixe morto dando aulas de química, numa sauna. O capataz insiste que é essencial. Você suspeita que é um ritual de humilhação disfarçado. Ao final do dia, suas mãos estão verdes, suas roupas azuis, e seu nariz sangra de tanto inalar pó de minério. Você entrega o verde divino ao pintor do teto que resmunga. Tá muito claro. Parece que Osíris está com enjoo. Mas quando o azul é aplicado na cena do céu estrelado, até os guardas param para admirar. O capataz aprova com um grunhido, o equivalente egípcio de um Oscar. Enquanto lava os utensílios, você encontra um grão de lápis lazuli preso sob sua unha. Tesouro ou prova de um crime? Você o guarda, imaginando vendê-lo no mercado negro. Mas por ora, é só mais um dia transformando pedras em eternidade. Uma alquimia suja, cara e absurdamente bela. A primeira regra dos andaimes egípcios: não olhe para baixo. A segunda: reze. Você está pendurado a 15 metros de altura em uma estrutura de madeira que range como um demônio com dor de dente, tentando pintar o canto superior de uma coluna que homenageia a vaca sagrada Hathor. O carpinteiro-chefe jurou que essas vigas de tamareira eram tão firmes quanto as pernas de Ramsés. Mas Ramsés, você nota, nunca precisou equilibrar-se sobre madeira podre com um pincel numa mão e o destino eterno de um faraó na outra. Montar. O andaime foi um exercício de confiança cega. Os trabalhadores amarraram as traves com cordas de papiro que estalavam sob pressão, como ossos de um ancestral ressentido. Cada plataforma inclinava-se levemente para a esquerda, como se tentasse fugir da parede. Historiadores ainda discutem se essa arquitetura precária era falta de habilidade ou um teste divino de coragem. Você suspeita que é economia de materiais. Capataz grita de baixo. Mais rápido, o sol não espera preguiçosos. Você se move como um felino envenenado, abraçando a coluna com uma perna enquanto estica o braço para alcançar um hieróglifo em forma de olho. Seu pincel oscila, pingando tinta azul no ombro de um escultor abaixo. Ele grita algo impublicável, sobre sua linhagem, mas você finge surdez. Concentração é crucial quando o chão é um abstrato distante. A equipe de andaimes é uma irmandade de desequilibrados. Há o homem que assobia durante quedas livres, o novato que urina de medo a cada ventania, e o velho sabu, que insiste em trabalhar descalço para sentir a raiva da terra. Seu truque de sobrevivência? Uma estatueta minúscula de Bes, o deus anão, amarrada ao tornozelo. Ele segura meus pés como mãe segura bebê bêbado. Sabu ri, enquanto o andaime balança como um barco em tempestade. A piada chega quando um pedaço de viga se desprende e crava-se no solo, a centímetros de um guarda. Todos congelam. O silêncio dura 3 batidas cardíacas, até o capataz resmungar.
Madeira de segunda culpa dos mercados hititas. Ninguém questiona. Você aprende que no Egito Antigo, responsabilidade sempre cai como areia no vento. Curiosidade excêntrica. Os pintores de teto desenvolvem uma técnica para prender os pincéis com cera de abelha entre os dedos dos pés. Hands-free. Eles zombam pendurados de cabeça para baixo como morcegos artísticos. Você tenta, quase cai e desiste. Algumas inovações são melhor deixar para os malucos. Ao meio-dia, o calor transforma o andaime em uma frigideira divina. Suas sandálias grudam na madeira e o suor escorre pelo pincel, diluindo o ocre em listras cor de lágrima. Um colega oferece água armazenada num casco de cabra, que tem gosto de pelo e desespero. Você bebe imaginando como seria uma simples corda de segurança. Anacronismos, o capataz chamaria, antes de cuspir no chão. Quando o vento do deserto ataca, o mundo vira um inferno móvel. Você se agarra às traves enquanto a estrutura dança uma tarantela de madeira. Sabu grita, abaixa! Mas abaixar aqui significa beijar o chão com o crânio. Milagrosamente o andaime sobrevive. Você também, mas suas unhas estão cravadas na palma da mão. E a tinta vermelha nas pernas não é toda pigmento. Ao descer, um processo que envolve escorregar, suar e rezar para 12 deuses menores, o capataz te entrega uma tábua com os próximos hieróglifos. Amanhã a cúpula, ele diz apontando para o ponto mais alto da tumba, onde o ar é tão fino que até os deuses ficam sem fôlego. Você olha para o andaime que agora parece um esqueleto bêbado e percebe. No Egito, a linha entre artista e acrobata é pintada com tinta à base de sorte pura. O horizonte engole o sol num abraço de areia. Primeiro, um sussurro. Depois, um rugido. Em 10 segundos, o vale vira um caixão de partículas abrasivas. A tempestade de areia chega como um exército de Anubis enfurecido, arrancando telhados de palha e dignidade. Seus olhos fecham-se por instinto, mas já é tarde. O mundo agora é cor de raiva. E você é um grão insignificante na cólera de Sete. Protejam os pigmentos! Grita alguém, voz engolida pelo vendaval. Você se joga sobre as tigelas de tinta como mãe sobre filho, sentindo a areia grudar no suor e formar uma segunda pele. O capataz, em ato heróico de ironia, berra. Isso é bênção de Sete, limpeza divina. Historiadores ainda discutem se os egípcios realmente viam tempestades como purificação ou se era apenas o jeito deles de evitar pânico em massa. Enquanto isso, o aprendiz ao lado tampa uma jarra de azul ultramarino com as nádegas. Funciona. A areia entra em tudo, nas dobras da túnica, entre os dentes, até nos sonhos que você não terá hoje. Um pintor de teto, ainda pendurado no andaime, grita por ajuda enquanto seu pincel dourado voa para o além, transformado em flecha de um deus brincalhão. Ninguém se move. Autopreservação é a única divindade que importa agora. Rezar para Sete parece contraproducente, mas você sussurra o hino mesmo assim. Verso sobre Senhor das Tempestades e aquele que varre a impureza. A areia na sua boca tem gosto de desafio, curiosidade excêntrica. Alguns artesãos misturavam esterco de crocodilo às tampas dos potes, acreditando que o cheiro repeliria espíritos do vento. Resultado? Pigmentos intactos, mas ninguém queria ficar a sotavento. Eles, após uma eternidade, ou 17 minutos conforme o relógio de sol enterrado, o ar acalma. O vale parece ter sido lixado e repintado num bege monocromático. Seus pigmentos estão seguros, mas seu rosto é agora uma máscara de barro e orgulho ferido. O capataz reaparece, cuspindo areia como um cuspidor de fogo amador. Bom trabalho, diz batendo em suas costas e liberando uma nuvem de poeira de seus pulmões. Agora limpem isso antes que o faraó pense que enterramos ele no deserto. A piada chega quando encontram o escriba-chefe enterrado até o pescoço, como um arbusto humano. Eu vi o portal do submundo, ele grita cego pela areia. Era marrom. Levarão horas para convencê-lo de que não foi uma experiência mística, apenas a realidade egípcia padrão. Enquanto varrem a tumba com vassouras de junco, descobrem que a tempestade melhorou alguns afrescos.
A areia poliu o ocre de um sol, pintado, dando-lhe um brilho envelhecido que levaria semanas manualmente. O capataz anota o truque. Futuro Manual de Técnicas Artísticas, página 7. Deixar a natureza fazer o trabalho, mas só às terças. Ao entardecer, o vento ainda assobia nas frestas como uma criança mimada. Você despeja a areia das sandálias e encontra um grão de lápis lazuli no bolso. Pequeno troféu do caos. Amanhã mais paredes. Mas por hoje, sobreviver a 7 já é glória suficiente. E se os deuses quiserem outra tempestade? Você tem esterco de crocodilo e ironia prontos. O segredo do ocre começa com uma pá enferrujada e uma colina que sangra vermelho. Você cavou até os cotovelos na terra cor de ferrugem, onde cada golpe libera um pó que tinge a pele como tatuagem. Passageira. Este não é um simples pigmento. É o sangue da terra, e o Vale dos Reis é sua veia aberta. O capataz observa, braços cruzados, enquanto você carrega baldes de argila vermelha que pesam como culpa. Quero o vermelho sangue de Ísis, ele exige. Não esse rosa de menina romana. Anacronismo, você pensa, mas guarda o comentário para suas preces noturnas. A mistura do ocre é uma cerimônia suja. Você pisa na argila como uvas para vinho, descalço, sentindo a lama esfriar entre os dedos. O cheiro é metálico como moedas sujas. E o gosto? Ah, o gosto. Um grão escapou para sua boca enquanto cantava um hino a Hathor. Agora sabe que terra vermelha é salgada, com notas de ferrugem e derrota. Historiadores ainda discutem se os pigmentos intencionais eram testados com a língua. Você, involuntariamente, tornou-se evidência viva. Enquanto peneira a mistura, um caco de cerâmica enterrado corta sua planta do pé. O sangue escorre misturando-se ao barro num ritual não planejado. Bônus, riu o aprendiz ao lado. Agora é realmente sangue de Ísis. Você limpa a ferida com a túnica, mas a dor persiste, até pisar sem querer na lama de ocre. Minutos, depois o sangramento para. A argila seca como uma crosta terrosa e a dor diminui. Coincidência? Você experimenta noutro corte, o mesmo resultado. O segredo vaza entre os trabalhadores. O barro não só pinta paredes como sela feridas. Curiosidade excêntrica. Os artesãos mais velhos esfregam ocre nas juntas para afrouxar os demônios da artrite. Funciona? Talvez. Ou talvez seja o efeito placebo mais antigo da história. O capataz, é claro, desdenha. Argila é para paredes, não para gente. Mas você nota ele aplicando discretamente no tornozelo inchado após um dia de trabalho. A colheita do ocre tem suas hierarquias. Enquanto você raspa a superfície, os escravos mais fortes cavam fundo, onde o vermelho é mais intenso e os perigos maiores. Hoje um túnel ruiu, soterrando um homem até o peito. Quando o resgataram, seu torso estava tingido de vermelho vivo, como um fantasma de terracota. Bela tonalidade, brincou o capataz, avaliando mais o pigmento do que o trabalhador. Ao final do dia, suas mãos estão vermelhas até os pulsos como se tivesse estrangulado um pôr do sol. O poço de argila parece uma ferida gigante no flanco da colina, e você se pergunta quantos séculos de artistas e feridos ela sustentará. Enquanto isso, o aprendiz inventou um jogo. Cuspir bolinhas de argila em hieróglifos aleatórios. Sua última obra, um besouro sagrado com um olho de lama perfeito. O capataz, por milagre, ri. Se os deuses reclamarem, digo que foi inspiração divina. Na volta ao acampamento, você passa pelo hospital não oficial, uma tenda onde feridos são embalados em argila como múmias pré-morte. Um homem com braço quebrado agradece. A lama mantém a inflamação longe, mesmo que cheire a esterco. Úmido. Você oferece seu balde de ocre extra. Para as paredes ou as pessoas? Ele pergunta. Ambos, você responde. Ao dormir, seus sonhos são tingidos de vermelho. O faraó exige uma tumba que cure e encante. Osíris debate se aceita pagamento em argila medicinal e você, no centro, descobre que até na terra mais áspera há um pouco de graça. Amanhã mais escavação, mas por hoje, carrega um saquinho de ocre no cinto
para paredes, feridas e talvez a alma. A parede norte da tumba está coberta de marcas que parecem cicatrizes de uma batalha burocrática. São riscos, pontos e símbolos discretos. A dizem da contabilidade sagrada. Cada hieróglifo concluído vale 3 medidas de grãos. E cada linha inteira garante um dia sem chicotadas. Você aprende rápido. No Egito Antigo, arte e matemática são amantes tóxicos que dividem a mesma cama de pedra. O escriba-chefe, um homem cujo nome significa aquele que conta até o desespero, inspeciona seu trabalho com uma prancheta de argila e olhos de abutre. Ele marca cada grupo de 5 glifos com um entalhe que parece um sorriso sarcástico. Errou o espaçamento aqui, ele diz, apontando para uma linha onde o Ankh está 0,3 dedos mais largo. Desconto de meia medida. Você engole um gemido. Historiadores ainda discutem se esses sistemas eram precisos ou apenas desculpas para reduzir salários. Seu estômago voto é o segundo. Curiosidade excêntrica. Os marcadores de produção incluem símbolos secretos. Um triângulo invertido significa pago, com cevada mofada, e um círculo com um ponto pago com areia extra no pão. Os trabalhadores desenvolveram uma linguagem paralela de riscos. 3 linhas onduladas significam: o escriba aqui é um idiota. Você adiciona discretamente uma ao lado da assinatura dele. O sistema é uma máquina de ansiedade. Cada noite, antes de dormir, você recalcula mentalmente. 12 linhas hoje. 36 medidas. 2 dias de comida sem precisar vender sua faca de bronze. Mas há pegadinhas. Glifos de deuses valem o dobro, mas exigem tripla verificação. Um erro em um olho de Horus pode custar 10 medidas e um dedo mínimo. O capataz ri. Reclame com os deuses. Eles adoram contabilidade. A piada negra da obra é que cada marca na parede é também uma contagem regressiva para sua morte. Mais 200 glifos e meu fígado vira pasta de tamareira, brinca um escultor idoso, cuja pele já tem a cor e textura de pergaminho. Você ri, mas conta suas próprias linhas depois. 1.824 glifos restantes. Se sobreviver, será um velho rico. O auge do absurdo chega quando o escriba exige uma auditoria divina. Um sacerdote é trazido para abençoar os registros, pingando cerveja nas pranchetas como se fosse água. Benta. Ele canta: ó Tote, guardião dos números, que estas medidas não sejam roubadas como os amantes de Ra. Você se pergunta se deuses se importam com fraude trabalhista. Seu momento de fama ocorre ao encontrar um erro do escriba. Uma linha duplicada que lhe roubou 9 medidas. Ao confrontá-lo, ele empalidece como múmia em lua de mel. A compensação, 2 medidas extras e a promessa não escrita de nunca mais errar seu nome na lista de pagamento. Vitória pequena, mas doce como mel sem areia. Ao entardecer, você ajuda um novato a esconder um glifo extra no rabo de uma vaca sagrada pintada. Bônus escondido, sussurra ele orgulhoso. Você não tem coração de avisar que vacas celestiais têm vértebras contáveis. Amanhã, o escriba anotará, e o novato aprenderá a dura matemática do Egito. Enquanto isso, nas paredes, as marcas se multiplicam. Cada risco é um grão, cada grão é um dia, cada dia é um passo para a tumba, a sua ou a do faraó. Você dorme contando glifos, sonha com medidas de cevada e acorda lembrando que, no fim, todos somos contas a serem acertadas no grande livro dos mortos. A primeira regra da arte egípcia? Nada de originalidade. Sua tarefa hoje é desenhar um nobre caçando patos no Nilo, mas cada músculo, cada dobra de linho, cada dedo do pé está preso a regras mais rígidas que as cordas de uma múmia. O capataz aponta para o guia dos perfeitos contornos. Um papiro tão desgastado que parece ter sido escrito pelo próprio Thoth em uma ressaca. Pés de perfil, olhos frontais, ombros virados para a frente. Ele recita, como se estivesse descrevendo um monstro mitológico. Você começa esboçando o nobre, ou melhor, a ideia de um nobre. Sua perna direita está em rigoroso perfil.
mas o torso frontal exibe músculos tão definidos que parecem esculpidos a martelo. O olho, grande e sem piscar, segue você pela sala como o de um retrato maldito. Historiadores ainda discutem se essas convenções eram dogmas religiosos ou apenas o estilo Instagram da antiguidade. Todo mundo copiando todo mundo até virar tradição. A curiosidade excêntrica aparece quando você nota pequenos pontos vermelhos ao redor da figura. É o sistema de grids, marcas de medida baseadas nos punhos do próprio faraó. Um pé, por e 3 punhos, um braço, por igual 14 dedos, e a cabeça deve ser exatamente 1/18 da altura total. Errou? Prepare-se para ouvir o capataz gritar que até um hipopótamo dançando desenha melhor. Sua tentativa de inovar, um joelho levemente flexionado, é aniquilada antes que o pigmento seque. Deformação! Berra o capataz, esfregando o erro com tanta força que o gesso descola. Quer que o morto renasça manco no além? Você resmunga que talvez o falecido gostasse de uma artrite cósmica, mas pinta o joelho de novo, reto como um obelisco. O auge da frustração vem ao desenhar a esposa do nobre. Pelas regras, mulheres devem ser pintadas com pele amarelo pálido, homens em vermelho terra. Você pergunta por quê? Porque sim, o capataz responde, num tom que encerra debates há 300 anos. Aprendizes mais velhos contam que uma vez alguém pintou um camponês em tom de pele real. Resultado: virou tinta para marcar barris de cerveja estragada. A piada interna é que todos os deuses são canhotos. Observe qualquer pintura. A mão sagrada sempre segura o cetro com a esquerda. Ninguém sabe por quê, mas tentar corrigir é convite para azar. Você pinta o deus Hopus, que acabara de inventar, segurando um lírio com a direita. O capataz não acha graça. Apaga antes que o sacerdote veja e nos transforme em sacrifício ambidestro. Enquanto isso, o aprendiz ao lado sofre com mãos. Dedos são muito dedudos. Ele lamenta, observando seu nobre com 11 falanges em cada mão. Você sugere dizer que é um sacerdote de Shu, deus do ar, cujos dedos contam os ventos. Funciona. O capataz passa, faz uma careta, mas segue adiante. Arte abstrata, estilo egípcio. Ao final do dia, suas figuras são clones perfeitos de milhares de outras. Nobres caçam, deuses gesticulam, servos curvam-se, todos seguindo o manual como dançarinos de um musical cósmico. Você se pergunta se algum artista, em segredo, rabiscava figuras de perfil e frente no mesmo corpo. Talvez nos escombros, nas tumbas não descobertas, haja um grafite ancestral de um rebelde com pincel. Enquanto limpa os pincéis, encontra um pedaço de carvão. Por um instante, deseja desenhar algo seu. Um gato com orelhas de asno, um barco voando. Mas o medo fala mais alto. Você o enterra sob uma pedra, marcando o local com um glifo secreto. Aqui jaz a criatividade. A lua surge, iluminando as figuras, perfeitas na parede. Elas não piscam, não respiram, não erram. São eternas. Você vira as costas, levando consigo a dúvida. Está preservando a morte ou matando a arte? Amanhã, mais regras. E depois, mais ainda. No Egito, a eternidade é uma linha reta. A lua cheia surge como um disco de prata roubado, iluminando o acampamento com uma luz que transforma até o esterco de camelo em algo quase místico. Festa de Khonsu, anuncia o capataz, como se estivesse ordenando um massacre. A celebração é obrigatória. Como tudo no Egito, até a alegria tem lista de presença. Você é arrastado para uma clareira onde os trabalhadores montaram um círculo de tochas fumegantes. O ar cheira a óleo de rícino queimado e expectativa fermentada. A primeira regra da festa? Dançar como hieróglifos. Os músicos batem tambores, com peles de gazela, e o capataz grita: Grupo A, posição de Ankh. Você e outros 10 homens se enrijecem em pé, braços erguidos como a alça do símbolo da vida. Alguém solta um peido nervoso. O capataz ignora. Agitem-se como papiro, ao vento. Seus braços tremem imitando folhas sob uma brisa imaginária.
Historiadores ainda discutem se essas coreografias eram rituais ou apenas entretenimento bizarro para os deuses. A cerveja flui como o Nilo em enchente, a mesma mistura espessa do dia a dia, mas hoje rebatizada de néctar de Khonsu. Você engole um gole e sente o líquido descer como um tijolo molhado. Efeito colateral imediato. A lua parece dobrar de tamanho. O aprendiz ao lado, já cambaleante, brinda. Que nossos erros sejam esquecidos. Ironia cruel, pois a bebida, fermentada até a loucura, apagará a noite inteira de suas memórias. As danças evoluem para imitações de deuses. Você é escolhido para ser Horus, braços como asas, um olho fechado. Mais fúria. Berra. O capataz agora vestindo um cocar de palha que lembra um ouriço em crise existencial. Você remexe as asas com vigor, até tropeçar em uma raiz e cair de cara no chão. A plateia ri. Alguém grita. Horus caiu do céu. A cerveja transforma. Humilhação em comédia. Curiosidade excêntrica. Os dançarinos usam máscaras tingidas com tinta luminescente feita de escamas de peixe moídas. Sob a lua, seus rostos brilham como fantasmas baratos. O efeito é belo até alguém começar a suar, e as cores escorrem como lágrimas radioativas. Uma máscara de Anubis derrete, transformando seu dono num deus cachorro com síndrome de derretimento. Cerveja, agora em sua quarta rodada, revela seu verdadeiro poder. Um escultor tatuado jura que viu o capataz dançando nu. Impossível, pois todos sabem que ele tem uma verruga em forma de bés nas costas. Mas a imagem persiste. Você ri até chorar, enquanto um colega tenta subir numa palmeira para beijar Khonsu. Ele cai. Todos riem mais. Ninguém se lembrará. No auge da loucura, o capataz ordena a dança das estrelas caídas. Uma coreografia onde todos rodopiam até colidir como átomos divinos. Você gira, a lua gira, o chão gira. Alguém vomita discretamente num jarro sagrado. Ninguém percebe. Ou todos percebem e esquecem. A música acelera. Seus pés desenham glifos invisíveis na areia. Você é arte. Você é caos. Você é um operário bêbado sob as ordens da lua. Amanhã chega como um chicotada. Você acorda, de bruços vestindo a túnica de outro homem com um caroço de tâmara colado na testa. O acampamento está silencioso, salvo por gemidos e o zumbido de moscas avaliando os restos da festa. O que? Você pergunta a um colega, que responde com um olhar de múmia ressuscitada. Pedaços da noite voltam em flashes. O capataz cantando, um hino em aramaico. Um burro usando uma máscara de bastet, você tentando ensinar hieróglifos eróticos a um escravo núbio. Ou foram sonhos? A cerveja, generosa, não diz. Historiadores ainda discutem se a amnésia era efeito intencional, um analgésico divino, ou falha na fermentação. Enquanto arrumam o local, encontram um pilar pintado com frases ilegíveis. Quem fez isso? O capataz ruge. Todos calam. Não por medo, mas por genuína ignorância. A obra-prima noturna, um misto de glifos e genitálias estilizadas, será atribuída à inspiração divina. Você bebe água do Nilo que tem gosto de vômito e arrependimento. O aprendiz aparece segurando um dente perdido. Lembrei de uma coisa, ele diz triunfante. Khonsu é o deus da lua, certo? Todos concordam. Então por que dançamos para ele de dia? Silêncio. O capataz lhe atira uma tâmara podre. Ao retomar o trabalho, suas mãos tremem e os hieróglifos saem ondulados. O capataz aprova. Estilo novo. Chamaremos de escrita das ressacas. Você ri, dolorosamente. A cerveja, agora um inimigo íntimo, brilha em potes ao sol. Khonsu ri em algum lugar. Você pinta mais um pão, mais uma jarra, mais um deus. A festa acabou. A arte permanece. A memória? Bem, a memória é um hieróglifo apagado pela manhã. O aprendiz novo chegou com mãos trêmulas e olhos arregalados, como um filhote de gazela num campo de leões. Tua culpa, resmunga o capataz, te empurrando o garoto como se fosse um saco de argila defeituosa. Sua missão? Transformar esse tremor, ambulante em mestre de caligrafia sagrada.
Primeira lição: erros matam mais que escorpiões, você diz, apontando para as paredes onde até uma vírgula celestial pode desencadear o apocalipse. Ele segura o pincel como se fosse uma serpente prestes a morder. E se eu... Ele começa. Você corta. Não e se. Só faça. O primeiro exercício é copiar o glifo de Ankh, símbolo da vida, que ele transforma em algo entre um galho quebrado e um rim desenhado por uma criança. Historiadores ainda discutem se os erros eram raspados por motivos espirituais ou porque os capatazes tinham zero paciência. Você suspeita do segundo. A curiosidade excêntrica aparece quando o garoto pergunta sobre os pincéis amaldiçoados, ferramentas velhas guardadas numa caixa marcada com olhos de Horus. Ah, esses, você ri abrindo a tampa. Erraram o nome de um faraó. Agora são usados só para pintar partes íntimas de estátuas. O garoto empalidece. Mentira, claro. Na verdade, são usados para limpar vasos sanitários. Mas a história é melhor. O desastre ocorre na hora do almoço. Enquanto você debate com um pote de tinta azul rançosa, o aprendiz, left unsupervised, decide melhorar um hieróglifo de Osíris. Quando você volta, o deus da morte está com um chapéu de penas e um sorriso torto. É moderno? Ele oferece esperançoso. O capataz que tem radar para desastres aparece como um demônio de calcário. Isso, ele rosna, apontando para o sorriso. É heresia com estilo de hipopótamo. O castigo é imediato. O garoto é condenado a repintar 300 ankhs na parede mais quente da tumba, sob o sol do meio-dia. E tu? O capataz te encara. Falhou em ensinar. Pinta 10 deuses da cura ao redor do erro, para proteção. Ironia divina. Os deuses da cura agora emolduram a pior arte do Egito. Enquanto isso, os trabalhadores mais velhos apostam feijões em quanto tempo o novato vai durar. 2 dias, diz um. Ele treme mais que geleia no deserto, ri outro. Você joga um feijão em 1 semana. Não por otimismo, mas por lembrar que até os piores aprendizes melhoram quando ameaçados por crocodilos metafóricos. A noite traz uma surpresa. O aprendiz aparece na tua cabana com as mãos tintadas de vermelho e olhos febrilmente brilhantes. Praticando, ele murmura, mostrando um pedaço de cerâmica com ankhs quase aceitáveis. Você reconhece o esforço e o medo. Usa menos pulso, você aconselha num raro momento de gentileza. E mais fé de que o pincel não vai te matar. Na manhã seguinte, o garoto volta à parede. Seus traços ainda são trêmulos, mas o chapéu de Osíris foi coberto por uma coroa correta. Progresso. O capataz passa, cospe, mas não reclama. Vitória. Mínima. Enquanto isso, você descobre um novo hieróglifo na parede dos fundos. Um garoto segurando um pincel minúsculo, escondido entre raízes de lótus. Assinatura do aprendiz. Você não denuncia. Afinal, até os deuses precisam de um toque de rebeldia, desde que discreto. Ao entardecer, o novato pergunta: um dia serei bom quanto você? Você olha para suas próprias mãos, calejadas, manchadas, perfeitas na imperfeição. Melhor, você mente. Ou morrerá tentando. Ele sorri acreditando. Você pinta mais um deus, ele mais um Ankh. O ciclo continua. Amanhã novos erros e novos feijões de aposta. O Nilo incha como um deus com retenção de líquidos, transformando o vale numa sopa de lodo e prazos apertados. Você entra na tumba e pisa numa poça que não estava lá ontem. A água chega aos tornozelos, gelada e traiçoeira, sugando cada passo como areia movediça líquida. Bem-vindo à estação das cheias. Rio capataz, equilibrando-se numa tábua, flutuante que mais parece um caixão improvisado. Agora pintem rápido antes que viremos peixes. Os pigmentos estão em crise. A tinta verde feita de malaquita moída dissolve-se na umidade como açúcar em chá. Seu pincel deixa rastros esverdeados na parede, como se o faraó decidisse decorar o além com arte abstrata. Historiadores ainda discutem se as inundações atrasavam as tumbas ou as aceleravam. Afinal, trabalhadores encharcados são mais fáceis de coagir.
Você suspeita que é um sim sarcástico para ambos. A curiosidade excêntrica está nos sapatos de papiro, sandálias impermeáveis embebidas em cera de abelha. Funcionam por exatos 10 minutos, até a água infiltrar-se e transformá-las em papinha. O aprendiz da seção 12 tenta flutuar numa tábua de madeira remando com as mãos. É eficiente, ele grita, antes de capotar e molhar os papiros de castigo que carregava. Seu nome, escrito em hierático, agora parece um rabisco de criança. Os escribas trabalham em elevações de pedra, secando papiros com as nádegas. Lista de atrasados. Um deles anuncia, exibindo um rolo onde seu nome aparece ao lado de faltou 3 dedos no glifo de Horus. A punição, duplas de trabalho noturno com lampiões a óleo de peixe, que cheiram como churrasco de sereia. O capataz inventou um novo esporte, apostar em qual área alagará primeiro. 2 potes de cerveja no corredor oeste, ele aposta, enquanto a água sobe silenciosa, engolindo ferramentas e sanidade. Você joga uma moeda de cobre no hall das estátuas e perde quando uma onda minúscula carrega seu cinzel favorito para o reino de Osíris. A piada trágica é que o Nilo, doador da vida, agora é o capanga do caos. Pequenos peixes dourados nadam entre seus pés, mordiscando dedos como se fossem migalhas celestiais. Uma enguia elétrica, importação não autorizada de riachos distantes, dá um choque num escravo, que pula e derruba um pote de ocre vermelho. A água fica cor de sangue, apropriado já que todos estão mortos-vivos de cansaço. Enquanto pinta, você desenvolve a técnica pincelada de sapo. Braço esticado, corpo inclinado para trás, evitando mergulhar na poça. O capataz aprova. Inovador! Se funcionar, roubarei o crédito. Seus pés estão enrugados, suas unhas acumulam lodo. E o cheiro? Imagine um mercado de peixe dentro de um sapato. Ao meio-dia, a refeição é servida em barcos de papiro. Pão, agora hidratado, queijo, que flutua, e cerveja, indistinguível da água do Nilo. Você mastiga pensando que, em algum lugar, agricultores celebram a inundação pelas colheitas. Ironia egípcia. Eles regam campos enquanto você se afoga em 15 centímetros de bênção divina. A noite traz vela, não romântica, mas lamparinas de sebo que pingam gordura em sua nuca. Você pinta o deus Hapi, personificação do Nilo, com um sorriso irônico. Faltou vigor, critica o capataz. Você responde pintando ondinhas extra ao redor dos pés do deus. Agora parece que ele está com coceira, resmunga ele, mas deixa passar. Pequenas vitórias. Ao final do dia, suas roupas pesam como armaduras molhadas. O aprendiz mostra os pés, brancos e macios como uvas passas. É assim que múmias começam? Ele pergunta. Você ri, mas secretamente verifica se os dedos ainda se movem. Historiadores do futuro encontrarão marcas de água nessas paredes e debaterão. Era um símbolo religioso ou só um cara com prazos apertados? Na saída, você esbarra numa estela erguida às pressas. Aqui, o Nilo venceu. Alguém riscou Nilo e escreveu capataz. Você concorda. Amanhã mais água, mais prazos, mais listas de castigos. Mas por hoje, sobreviver à cheia já é glória. E se Osíris perguntar? Diga que aprendeu a nadar em pigmento. Amanhã revela o crime. O amarelo sol que brilhava no manto de Ra agora parece um dente podre. Você toca a parede e o pigmento descola como cinza de fogueira. Outra vez? Grita o capataz, esmagando um besouro sagrado sob a sandália num ato involuntário de ironia. O mistério se repete há dias. Alguém, ou algo, está devorando o amarelo ocre como um gourmet noturno. Historiadores ainda discutem se roubos de pigmento eram comuns ou obra de intervenção divina. Você suspeita de ladrões menos celestial. Primeira pista é um rastro de minúsculas pegadas brilhantes, quase imperceptíveis, que levam a um canto úmido. Armadilha, decreta o capataz, ordenando que você e 2 outros durmam na tumba. Seu kit de sobrevivência.
uma rede improvisada, uma lamparina de óleo de peixe, que atrai mais insetos que luz, e um pote de mel como isca. Se pegarem o culpado, ganham cerveja. Se falharem, limpam o esgoto dos escribas. Ele ameaça como se a segunda opção não fosse inevitável. A noite cai, e a tumba transforma-se em um teatro de sombras. O ar fica frio, e o silêncio é quebrado por farfalhos que sua mente traduz como passos de deuses irritados. De repente, um zumbido. Depois, centenas. Besouros sagrados, Khepri, os mesmos que rolam bolas de esterco sob a lua, invadem a câmara como um exército em miniatura. Seus élitros brilham sob a lamparina, refletindo tons de âmbar enquanto se aglomeram. Na parede amarela. Eles estão comendo a tinta, sussurra o aprendiz, igualmente horrorizado e fascinado. Os besouros mordiscam o ocre com mandíbulas precisas, deixando padrões que, de outro ângulo, até parecem arte abstrata. Curiosidade excêntrica. Entomólogos modernos descobriram que o Khepri é atraído por óleos usados na fixação de pigmentos, uma iguaria para seu paladar de inseto. Você assiste hipnotizado enquanto um besouro especialmente gordo rói o olho dourado de Horus, transformando-o em um pirata cósmico. A solução? Diplomacia entomológica. Matá-los é heresia. Então você propõe um desvio, uma mistura, de mel e óleo de rícino, nojento para besouros, delícia para humanos. Aplicada em uma tábua próxima. Funciona. Os insetos migram para a armadilha pegajosa, deixando a parede em paz. O capataz, ao saber, ri. Quem diria? Os escaravelhos têm melhor senso estético que nossos aprendizes. Na manhã seguinte, as pegadas brilhantes são de mel, não de destruição. Você recebe a cerveja prometida, ou algo que a imita, e o título não oficial de negociador de besouros. O aprendiz, corajosamente, sugere adicionar pimenta aos pigmentos. Para dar sabor, ele explica. Você o impede, lembrando que deuses não apreciam picância em seus retratos. Enquanto isso, os escribas registram o incidente como intervenção de Khepri para refinar a beleza divina. Tradução. A culpa é dos besouros, mas vamos fingir que foi intencional. Você pinta um pequeno Khepri no canto da parede escondido entre juncos. Se alguém perguntar, é um símbolo de renascimento. Se não, é sua assinatura entomológica. Ao entardecer, o capataz aparece com um presente. Um amuleto de besouro. Para te proteger de artistas indesejados, ele diz, com um meio sorriso. Você o pendura ao lado do saquinho de ocre. Talvez, um dia, arqueólogos o achem e inventem um culto a Deus Besouro Pintor. Enquanto retoca o amarelo danificado, um Khepri passa voando, pousa na parede e encara sua obra. Por um instante você juraria que ele balança a cabeça em aprovação antes de partir. A noite promete mais desafios, mas por agora, a paz entre espécies. E se os deuses reclamarem? Diga que até os besouros merecem um banquete dourado. Seu dedo desliza sobre a parede e encontra uma rugosidade que não deveria estar lá. Um relevo apagado, fantasmal. Sob a frágil camada de gesso novo, o contorno de um glifo proibido persiste, como uma cicatriz que o Egito quer esquecer. É um Ren, nome de faraó desonrado. Talvez Akhenaton, o herege, ou uma menção a Sete que alguém ousou venerar. Historiadores ainda discutem se essas rasuras eram damnatio memoriae ou só birra divina em escala humana. Você olha por cima, do ombro. Ninguém. Ainda. A curiosidade excêntrica está nas tatuagens da parede, marcas deixadas pelos apagadores. Alguns usavam cinzéis com pontas de formas secretas, espirais para traidores, triângulos para hereges. Seu dedo traça o padrão, linhas retas. Inimigo do Estado. Piada interna. Você trabalha para um morto que talvez também vire não pessoa. Amanhã. O dilema morde como escorpião. Reportar? Arrisca ser acusado de esculpir o próprio glifo. Ignorar? Alguém notará, e seu silêncio será cumplicidade. Copiar? Ah, copiar é arte.
Mas arte é heresia quando desafia o faraó atual. Você, sussurra o aprendiz, viu isso? Ele olha, empalidece e faz o sinal contra mal olhado. Útil. Seu pincel hesita. O glifo original era um leão com asas de abutre, símbolo de poder demais até para os deuses. Alguém o transformou num pato desengonçado. Humor egípcio? Improvável. Mais um erro de apagamento. Você esboça o contorno em um pedaço de cerâmica quebrada, mãos suando tinta. Se descoberto, será culpado de ressuscitar traidores. Se escondido, talvez vire prova para futuros historiadores de que até a eternidade tem rachaduras. O capataz surge como um demônio do deserto. Problema? Ele cuspiu a palavra como semente de tamareira. Você mente, reparando imperfeição no gesso. Ele aproxima-se e seu hálito de cerveja azeda envolve sua nuca. Bom, erros são contagiosos. Ele parte, deixando um rastro de desconfiança. À noite, na cabana, você compara o esboço com marcas em um papiro velho. O leão alado combina com um faraó esquecido da Tese dinastia. Ou talvez seja apenas um gato com asas mal desenhadas. O aprendiz sugere enterrar a cerâmica. Você pensa em jogá-la no Nilo. Mas algo te detém. A cerâmica já era lixo. Quem notaria um glifo a mais? Na manhã seguinte, a parede está coberta por um novo afresco. Oferendas ao deus Amon. Onde estava o glifo proibido, agora há um cesto de pães dourados. Pão sobre sangue, você pensa. O capataz observa você pintar quieto. Será que ele viu? Será que sabia? Ao final do dia, seu nome não está na lista de castigos. Você solta um suspiro preso desde o amanhecer. O aprendiz sussurra. Deuses, perdoaram? Você olha para o cesto de pães perfeito e inofensivo. Não, só escolheram outra vítima. Na saída, você deixa a cerâmica rabiscada num monte de entulho. Que sobreviva, ou não. O Egito é um palimpsesto. Hoje apaga, amanhã será apagado. E você? Você pinta pães, evita glifos e guarda segredos como quem esconde areia no deserto. A revolução começa com um pincel quebrado. Não um ato heróico, mas um estalo seco quando o cabo de junco finalmente racha durante o traço final de um hieróglifo. Você olha para os colegas, sujos, manchados de tinta, unhas azuis de lápis lazuli, e vê o mesmo pensamento em seus olhos. Chega, ninguém fala. Falar é risco. Em vez disso, pintam. Deliberadamente mal. O primeiro sinal é um boi sagrado com pernas de aranha. Depois, um deus Ra com orelhas de burro. Os hieróglifos se deformam como pesadelos em papiro, enquanto os pincéis soltam cerdas como cabelos de cadáver. O capataz demora 2 dias para notar. Quando vê o boi aracnídeo, seu rosto passa por todas as fases do luto egípcio. Negação, raiva, negociação com os deuses, depressão e aceitação, na forma de um chicote apontado para suas costas. Isso, ele rosna, segurando um pincel. Desgrenhado, é ferramenta de camponês. Você responde com silêncio e um hieróglifo de abundância que parece uma cesta de cobras. Historiadores ainda discutem se greves ocorriam no Egito Antigo ou se a ideia é anacrônica. Seus pincéis respondem por você. A curiosidade excêntrica está nas almas dos pincéis. Artesãos acreditam que ferramentas velhas carregam espíritos irritadiços. Seu pincel quebrado, enterrado sob uma pedra, ganha oferendas noturnas, migalhas de pão, gotas de cerveja. Para apaziguar sua raiva, sussurra o aprendiz, ignorando que a verdadeira raiva está nos vivos. O capataz tenta substituir os pincéis por juncos novos. Mas juncos não tratados são tão úteis quanto varetas de pescar em deserto. O protesto silencioso cresce. Agora até os escultores entalham figuras de faraós levemente cross-eyed. Ninguém pode provar, mas todos sabem. A gota d'água, ou cerveja podre, ocorre quando o sumo sacerdote visita. Ele para diante de um hieróglifo, de Anubis com focinho de hipopótamo. Estilo moderno? Ele pergunta confuso.
O capataz sua mais que um touro em ritual de verão. Experiência artística, ele mente, para desafiar a mortalidade com humor. Naquela noite, os pincéis novos desaparecem. No lugar, uma pilha de juncos velhos amontoados como ossos em vala comum. O capataz ameaça, os trabalhadores encolhem os ombros. Ferramentas ruins, arte ruim, murmura alguém. É a primeira vez que ouvem sua própria voz de protesto. A solução chega em forma de hierarquia pura. Na manhã seguinte, os pintores de deuses recebem pincéis de pelo de hiena, macios, duráveis, dourados. O resto ganha espinhos de tamareira, amarrados com cordas. Hierarquia divina, anuncia o capataz. Deuses merecem ouro, humanos merecem determinação. A piada é que os pincéis dourados são tão frágeis que quebram ao pintar uma linha reta. Os escolhidos para usá-los viram prisioneiros do medo. Errar com ouro é ofensa capital. Enquanto isso, os espinhos deixam marcas de sangue na parede. Olha, ri um trabalhador, apontando para um glifo salpicado de vermelho. Agora até a arte sangra. O protesto morre com um suspiro. Não por medo, mas por cansaço. Você volta a pintar com espinhos, descobrindo que sangrar em hieróglifos dá um tom carmesim único. O capataz coleciona os pincéis quebrados como troféus. Lembrem-se, ele diz, exibindo um punhado de cerdas douradas. Até os deuses têm donos. Na parede norte, alguém pinta um rato roendo um pincel de ouro. Ninguém o apaga. A noite do equinócio chega com um silêncio carregado de presságios, como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. Você é arrastado para o deserto, sob um céu tão estrelado que parece uma tumba invertida. E no centro, uma tigela de barro com algo que brilha como âmbar líquido. Tinta dos deuses, anuncia o capataz, com um sorriso que mostra mais dentes faltantes que confiança. O ritual é simples. Pintar o caminho do sol noturno na tumba usando luz roubada de criaturas do mar. A tinta luminescente é uma sopa repugnante de peixes brilho esmagados, fermentados em vinho de tamareira, até ganharem cheiro de cadáver marinado. Mexe até ficar radiante, ordena o capataz entregando-lhe uma vara de madeira que já foi parte de um sarcófago. Você revolve a mistura, e cada bolha que estoura libera um brilho azul esverdeado que gruda na pele como fantasma grudento. Historiadores ainda discutem se os egípcios realmente usavam bioluminescência ou se isso é invenção de arqueólogos românticos. Seu nariz queimando de podridão diz que é verdade. A primeira pincelada na parede é um desastre. O líquido escorre como meleca de estrela, formando uma poça brilhante no chão que atrai escorpiões curiosos. Assim até o pinto, ri o aprendiz, até receber um balde da tinta e calar-se ao ver seu reflexo fantasmagórico no líquido. O segredo, descobre-se, é misturar clara de ovo de íbis, não para brilho, mas para que a tinta não escorra como lágrimas de demônio. A tumba transforma-se em um sonho líquido. Cada hieróglifo pintado pulsa suavemente, como se respirasse sob a luz das estrelas. Os deuses ganham veias luminosas, os rios do além cintilam, e até os pães ofertados parecem assar em fornos cósmicos. O capataz, raro momento de poesia, murmura. Parece que o próprio Ra cuspiu luz aqui. Claro, ele estraga tudo ao escorregar numa poça de tinta e sair com a bunda brilhando como um vagalume envergonhado. Curiosidade excêntrica está nos peixes brilho, criaturas tão raras que pescá-las exige noites de lua nova, e cantos que atraem tanto peixes quanto espíritos famintos. Dizem que quem os come ganha visões de Atlantes, mas o cheiro sugere que Atlantes era um esgoto. Você pergunta por que não usam vagalumes. O capataz responde com um olhar que poderia carbonizar um papiro. Vagalumes são baratos. Isso aqui é arte para a eternidade. Trabalhar no escuro é uma dança com a cegueira. Você pinta um barco solar com estrelas cadentes como remos, mas só vê o resultado quando recua 3 passos e tropeça num jarro de cerveja esquecido. A cena ganha um cometa não planejado. Inovador, elogia um colega bêbado de tinta, luminosa. Parece que o barco atropelou Ícaro.
Ao amanhecer, a magia se esvai. Os primeiros raios de sol lambem as paredes, e o brilho desbota com um suspiro audível, como almas saindo de corpos. O deus Ra, agora opaco, parece um mero mortal com ressaca. O capataz inspeciona o trabalho, cuspindo num canto que ainda brilha, fracamente. Durou menos que o casamento do faraó com a irmã. Ele resmunga. Na desmontagem, você encontra um peixe-brilho inteiro preso num pincel. Está morto, mas seus olhos ainda cintilam num verde pálido. Você o enterra sob uma pedra, marcando o local com uma gota de tinta. Talvez em milênios, arqueólogos o achem e chamem de oferenda ritualística. Você sabe que é só um túmulo para um peixe que odiou cada segundo de sua existência luminosa. O aprendiz pergunta se valeu a pena. Você olha para as paredes, agora mortas, e pensa nas horas de esplendor efêmero. É como a vida, você diz. Só brilha se alguém esmagar você no processo. Ele ri, nervoso, e vocês voltam a pintar pães e jarras. O sol sobe, o capataz grita, e a eternidade continua. Um dia de cada vez, a praga começa com um pincel que espirra. Você está terminando um olho de Horus quando, de repente, 3 cerdas de pelo de cabra saltam do cabo e aterrissam em seu lábio superior, imitando um bigode ridículo. Humor divino? Brinca o aprendiz, antes que seu próprio pincel desintegre-se em uma chuva de fios grisalhos. Em 3 dias, metade das ferramentas de pintura estão tão podres que até as moscas evitam pousar nelas. O cheiro? Imagine um estábulo inundado após uma semana no sol, doce, ácido e profundamente pessoal. O capataz convoca uma reunião de emergência, segurando um pincel que mais parece um esqueleto de ouriço. Isso, ele grita, sacudindo o cadáver. Da ferramenta. É obra de Sete ou incompetência? A pergunta paira no ar como um abutre sobre carniça. Os trabalhadores trocam olhares. Todo mundo sabe que a resposta é ambos. A primeira teoria é uma maldição. O sacerdote de Sekhmet é trazido para examinar os pincéis. Ele os envolve em linho sagrado, murmura encantamentos e, por fim, cospe vinho tinto sobre eles. Resultado: agora você tem pincéis vermelhos e podres. Sangue de inimigos imaginários, explica o sacerdote, cobrando 3 medidas de grãos pelo serviço. A curiosidade excêntrica vem do velho Sabu, o carpinteiro de andaimes. Ele insiste que a praga é culpa de piolhos de tinta, criaturas míticas que devoram cerdas e sonham com paredes em branco. Sua solução? Afogar os pincéis em urina de camelo fermentada. O cheiro mata qualquer coisa, até deuses menores, ele garante. Você testa, e sim, o cheiro é historicamente terrível. Mas os pincéis continuam a desmoronar, agora com aroma adicional de fracasso. Enquanto isso, os aprendizes desenvolvem a técnica do dedo sujo, pintar diretamente com as mãos. Os resultados variam de primitivamente encantador a parece que um babuíno bêbado atacou a parede. O capataz, em ato raro de praticidade, ordena que usem penas de ganso como pincéis, improvisados. Funciona, até uma pena escapar e fixar-se no nariz de uma estátua de Anubis, transformando o deus da morte num dandy cósmico. Historiadores ainda discutem se a grande praga de pincéis foi causada por fungos de armazenamento ou uma greve divina. Seu palpite? O estoque de pelo de cabra veio infectado e o calor úmido da última cheia acelerou a decomposição. Mas é mais divertido culpar o fantasma de um pintor demitido que jurou vingança do além. A piada interna é que os únicos pincéis intactos são os amaldiçoados da seção 12, aqueles usados para pintar partes íntimas de estátuas. Eles permanecem macios e resistentes, como se o constrangimento os preservasse. Ironia é a melhor conservante, filosofa um colega, enquanto pinta nádegas celestiais com requinte inigualável. O auge do absurdo ocorre quando o capataz anuncia uma caça às bruxas. Quem encontrar o culpado ganha um pote de mel não adulterado. Com areia, acusações voam. Foi o aprendiz que dorme abraçado aos pincéis. Foi o cozinheiro que lava os potes no Nilo.
Foi você, com seu suor ácido. Um escultor é falsamente acusado e passa a noite na prisão. Um armário de ferramentas com um vazamento de óleo de peixe. Ele sai cheirando a derrota. E peixe morto. Mas os pincéis continuam a apodrecer. Solução final: queimar tudo e recomeçar. Os pincéis são amontoados numa fogueira que exala fumaça verde e chiados de pelos queimados. O capataz lidera um canto fúnebre. Descansem em paz, seus malditos, e que suas almas nasçam como cerdas de hiena na próxima vida. Na manhã seguinte, novos pincéis chegam, feitos às pressas com pelo de javali. São ásperos, difíceis de domar e deixam marcas que parecem cicatrizes, mas funcionam. Por enquanto, o aprendiz sussurra. E se for contagioso? E se nós começarmos a apodrecer? Você olha para suas mãos, já marcadas por tintas e cicatrizes, e ri. Já estamos, amigo. Só disfarçamos melhor. A mão do capataz cai sobre seu ombro como uma lápide prematura. Você, ele diz com um sorriso que não chega aos olhos, vai pintar a câmara do faraó. O ar sai de seus pulmões, mas o orgulho entra. Veneno doce que mistura honra e terror em doses iguais. Parabéns. Você acabou de ganhar um ingresso para a morte antecipada, estilo egípcio, silenciosa, discreta e totalmente inevitável. O convite real chega em forma de um papiro, selado com cera de abelha dourada. Quebra o selo e lê instruções escritas em hierático tão perfeito que parece gravado por Thoth em pessoa. Que nenhum erro profane a morada eterna do Senhor das Duas Terras, diz o texto, seguido por uma lista de 307 proibições que incluem espirrar, coçar o nariz e pensamentos impuros durante a pintura de deuses. Historiadores ainda discutem se os artistas eram mesmo executados após concluírem tumbas reais ou se isso é mito propagado por gregos dramáticos. Seu fígado, agora em modo de fermentação, aposta na primeira opção. A curiosidade excêntrica está no kit de sobrevivência que os colegas lhe entregam. Um amuleto de osso de rato, para invisibilidade, uma bolsa de cominhos, contra mal olhado, e um mapa falsificado do submundo com a rota de fuga marcada em ocre. É tradição, sussurra o aprendiz cujo presente é um pedaço de papiro usado para limpar pincéis. O último pintor comeu isso antes. A câmara do faraó fica no coração da tumba, protegida por uma porta de granito com fechadura de areia. Sim, areia. Despejam-na em mecanismos ocultos. Qualquer intruso é esmagado por toneladas de grãos. Engenhoso, não? Comenta o capataz enquanto você se contorce por uma fresta. A areia é do próprio deserto. Até a geografia trabalha para o faraó. Dentro, o ar é tão denso que parece respirável apenas para deuses. As paredes já exibem esboços a carvão. O faraó caçando hipopótamos, o faraó recebendo tributos, o faraó comendo uvas como se fosse um hobby cósmico. Sua tarefa é preencher tudo com cores que durarão milênios. O capataz aponta para o teto. Lá em cima, a barca de Ra. Não. Erre as estrelas. Elas correspondem à noite de sua morte. Piada? Você ri de qualquer jeito. Enquanto prepara os pigmentos, percebe pequenas marcas nas paredes, nomes raspados, símbolos apagados. São assinaturas fantasmas de artistas passados, removidas para que só o faraó brilhe. Você sussurra seu nome em um canto escuro, onde a tinta preta o engolirá. Talvez em 3.000 anos alguém o encontre e pense: aqui jaz um trouxa que amou demais suas cores. O primeiro dia na câmara é uma coreografia de medo e perfeição. Cada pincelada é vigiada por 3 guardas armados de lanças e má vontade. O capataz, incomumente solene, observa cada traço. Essa sombra no queixo do faraó está muito mortal. Ele critica. Faça-o parecer eterno. Você repinta adicionando um brilho dourado que secretamente usa tinta misturada com pó de pirita. Que ele brilhe como um peixe no mercado, você pensa, vingativo. A noite traz um banquete de despedida. Galinha dura como pedra, cerveja turva e conversas que evitam o óbvio. Lembra daquela vez que você pintou um javali rosa?
Ri o aprendiz forçando leveza. Todos riem alto demais. Ninguém menciona que javalis cor-de-rosa serão sua única herança. No segundo dia, encontra uma mensagem escondida atrás de um painel. A água escorre para o norte. Seguindo-a, descobre um túnel estreito atrás de um relevo de ísis. Seria uma rota de fuga? Ou armadilha para eliminar curiosos? Você não testa, ainda. Em vez disso, pinta um besouro sagrado apontando para a passagem. Futuros colegas agradecerão. Ao final da semana, a câmara está tão deslumbrante que até os guardas suspiram. O faraó, em todas as paredes, é uma divindade dourada de olhos que seguem você como predador. O capataz inspeciona, toca uma parede, ainda úmida, e murmura: perfeito, agora só falta o último passo. Seu coração para. Ele saca um pincel dourado. Assine, ordena, apontando para um canto minúsculo sob o trono celestial. Sua mão treme. Assinar é firmar sua sentença, mas negar é morte imediata. Você pinta um glifo minúsculo. Não seu nome, mas um pássaro voando. Que me levem. Rápido, você reza. Na saída, o capataz entrega-lhe um saco de prata. Pagamento adiantado, ele diz, pesado como um coração mumificado. Você conta as moedas, sabendo que são para seu funeral. Ao deitar, ouve passos fora de sua cabana. São rápidos, leves, numerosos. Você fecha os olhos imaginando a tumba que pintou. Pelo menos será um belo lugar para morar após a morte. A receita do azul egípcio é parte alquimia, parte tortura. Você passa a noite diante de um forno que cospe fumaça verde, misturando a areia do deserto, natrão do oásis e, o segredo, cinzas de cobre que grudam nos dentes como farinha de ossos. Mexe até virar céu. Ordena o capataz como se estivesse ensinando a ferver água, não a aprisionar firmamento em pó. Historiadores ainda discutem se a fórmula exata era guardada por sacerdotes ou se todo artesão tinha sua versão melhorada. Você suspeita que versão melhorada é eufemismo para desespero com pitadas de sorte? O processo é uma dança com o perigo. O cobre, derretido em cadinhos de cerâmica, exala vapores que fazem seus olhos lacrimejarem verde. Um erro na temperatura e o azul vira negro, cor de fracasso e pulmões ferrados. O aprendiz ao lado, encarregado de soprar as brasas, desmaia após inalar fumaça demais. Você o arrasta para um canto e assume a tarefa, soprando até sentir que seus próprios neurônios estão carbonizando. A curiosidade excêntrica está no mito de que engolir cinzas de cobre afasta demônios. Você experimenta, involuntariamente, quando um golpe de vento lança pó azulado em sua boca. O gosto é de moeda velha e arrependimento. Mas ei, nenhum espírito o perturbou naquela noite. Só azia. Ao amanhecer, a primeira fornada está pronta. Você abre o cadinho com uma vara de bronze e lá está, o azul. Não um azul qualquer, mas aquele azul, o do manto de Nut, o do Nilo em noite de lua, o que faz até os deuses suspiram. Você mergulha o pincel e a tinta escorre como líquido de estrelas recém-nascidas. O capataz inspeciona com olhos de abutre. Bom, ele concede, antes de estragar o elogio. Mas o de Hatshepsut era mais vibrante. Você não comenta que Hatshepsut provavelmente usava escravos melhores. Em vez disso, pinta o céu acima de Osíris. Cada estrela um ponto de luz roubado ao cadinho. A piada interna é que todos os pintores de azul acabam com a pele tingida. Seus dedos são agora índigo, suas unhas turquesa. Marcas de uma tribo, invisível de artistas fantasma. O aprendiz recuperado brinca. Parece que você bebeu o Nilo e mijou o arco-íris. Você ri, mas evita espirrar. O último que fez deixou um rastro azul no muro que o capataz chamou de abstração celestial. No terceiro dia, o desastre. Um cadinho racha, derramando azul derretido na areia. Você salta para trás, mas não. Antes que uma gota queime sua perna, deixando uma cicatriz em forma de olho de Horus. O capataz ri. Agora és marcado pelo Deus dos céus, melhor que salário. Ao final da semana, o azul está em toda parte. No manto de Osíris, nas águas celestiais, até nos cachos da esposa do Deus que ninguém ousa questionar.
O capataz admite. Até Ra ficaria com inveja. Você sorri, cansado, sabendo que cada pincelada de azul custou 1 hora de sono, um pedaço de pulmão e um fio de sanidade. Enquanto limpa os utensílios, encontra um grão de cobre não queimado. Guarda-o como amuleto. Talvez em outra vida seja uma estrela, ou só um pedaço de lixo. Por ora, é o preço do céu, e você pagou em suor, fogo e azul. O andaime range como um animal agonizante sob seus pés. Você está ajustando um detalhe. No cetro de Osíris, quando a madeira podre, aquela que o carpinteiro jurou ser tão sólida quanto os quadris de Hathor, cede com um estalo traiçoeiro. Por um instante, voa. O céu azul do teto da tumba gira, os hieróglifos dançam, e o chão de pedra sobe para te receber como um amante impaciente. A queda é curta, mas o impacto é longo. Seu tornozelo dobra num ângulo que a natureza nunca planejou, seguido por um crunch que ecoa na câmara como um glifo de dor. Acidente. Alguém grita, mas o termo é generoso. No Egito Antigo, acidente é só o prólogo de um sermão sobre falta de fé. O capataz aparece antes mesmo da poeira baixar, examinando a madeira quebrada como se fosse um inimigo pessoal. Andaime de segunda categoria. Ele decreta, cuspindo no seu sangue que já forma um lago vermelho ocre. Mas tu? Tu és de primeira? A dor é uma faca de obsidiana cravada no osso. 2 carregadores te arrastam para a enfermaria, um canto sombrio onde um homem chamado Seneb, que se auto-intitula médico, guarda seus tesouros. Uma faca de bronze, trapos sujos e um odre de cerveja misturada com algo que cheira a morte doce. Fratura exposta. Seneb anuncia, como se estivesse lendo um menu. Opção 1, amputação. Opção 2, cerveja com ópio e rezar. Você escolhe a opção 3, gritar palavrões em 3 línguas. A anestesia chega em forma de um líquido âmbar que queima a garganta e apaga o mundo em camadas. O ópimo, importado de Chipre e diluído até virar lágrima de Deus bêbado, te arrasta para um sonho onde os deuses são cobradores de impostos e seu tornozelo é uma montanha de fogo. Seneb trabalha rápido, alinha os ossos com um snap que faria Anubis estremecer, envolve a perna em talas de madeira e ataduras embebidas em mel e mofo. Evita espíritos ruins. Ele aconselha, pendurando um amuleto de osso de rato no seu pescoço. E evita andar, por 1 hora. A piada, claro, é que você é carregado de volta ao andaime antes mesmo do ópio dissipar. O capataz entrega um pincel novo, adaptado, com uma cinta de couro para prender a mão trêmula. Pinta sentado, ele ordena, apontando para um nicho alto. E não deixe o sangue pingar no olho de Ra. Pigmento vermelho é caro. Você obedece, claro. A perna inchada lateja em sincronia com as batidas do martelo no vale. Cada pincelada no mural de Horus é uma facada, mas a cerveja ópio ajuda. Ou pelo menos faz você esquecer que está ajudando. Os colegas sussurram histórias de outros andarilhos caídos. O homem que pintou um mês com o braço quebrado. A mulher que esculpiu colunas em pé só sobre o direito. Ninguém se aposenta. Ninguém sobrevive ileso. A tumba é uma máquina que consome corpos e cospe eternidade. Curiosidade excêntrica. Seneb usa uma receita de pomada feita com gordura de hipopótamo e cinzas de cobra. Afrouxa os demônios dos ossos, ele jura. Você acha que o único demônio afrouxado é seu olfato? Historiadores ainda discutem se as fraturas eram comuns ou se os registros médicos são escassos por vergonha. Afinal, como admitir que as pirâmides foram construídas por aleijados dopados? Seu tornozelo é agora um argumento ambulante. Ao entardecer, o capataz traz um presente, uma muleta de madeira talhada com o símbolo de Thoth. Para equilibrar corpo e mente, ele diz. Você a usa para alcançar um vaso de tinta no alto, ironicamente virando a muleta em extensão do braço quebrado. O aprendiz ri. Parece um deus manco. Você responde pintando um deus manco na próxima coluna, discretamente, onde só os futuros arqueólogos notarão. Naquela noite,
Sonha que o tornozelo cura perfeito, mas o capataz o quebra de novo, só para manter você humilde. Acorda suando, a perna pulsando como um coração externo. Amanhã, mais tinta, mais dor, mais ópio. O ciclo é tão previsível quanto a cheia do Nilo. E assim, entre gritos abafados e pinceladas trêmulas, você aprende. No Egito, até a eternidade tem fraturas mal curadas. A lenda começa com um grito no escuro. Eles se movem! Um vigia noturno jurou ter visto o falcão de Horus virar a cabeça para seguir seu passo. Em 3 dias, o mito se espalha. Os hieróglifos ganham vida sob a lua, sussurrando segredos, em tinta fresca. Você ri, claro, até encontrar seu próprio Ankh pintado com um risco extra que jura não ter feito. O medo é um inseto persistente, e agora ele rói até os mais céticos. A investigação acontece por pressão coletiva. Você, o aprendiz e o velho Sabu, que afirma conversar com escaravelhos, se escondem numa alcova após o pôr do sol. O plano é simples. Vigiar a parede maldita com uma lamparina de óleo de peixe e um saco de grãos, isca divina ou lanche, dependendo do desenrolar. A noite avança e a tumba transforma-se num estômago de pedra, digerindo sombras. Primeiro, o silêncio. Depois, um arrastar. Lá, Sabu aponta para o mural de pesca onde os peixes dourados agora tremulam como se nadassem. Você se inclina, coração batendo em hierático, e vê minúsculas pegadas brilhantes como se alguém tivesse borrifado ouro líquido no chão. Seguem-nas até um buraco na parede, onde um par de olhos brilhantes pisca. Ratos. Não quaisquer. Ratos. Ratos com patas tintadas de ocre, azul e lápis-lazuli. Fugitivos de potes mal fechados. Deuses disfarçados. Sabu sussurra, prestes a prostrar-se. Você o segura pelo manto e aponta para a cena. Um rato sobe na tigela de pigmentos, mergulha as patas no ouro e corre pela parede, deixando um rastro de milagres reluzentes. O aprendiz solta um riso abafado. É um artista, mais talentoso que o Merer. A verdade é hilária e trágica. Os roedores, atraídos pelo óleo de linhaça usado para fixar tinta, tornaram-se pintores noturnos acidentais. Suas obras incluem rabiscos abstratos que imitam chuva, patas sujas de azul, trilhas de pegadas que os trabalhadores juraram ser sinais divinos, um retrato suspeitamente preciso do capataz com orelhas de chacal. Historiadores ainda discutem se os egípcios cultuavam ratos. A resposta é não, mas seu capataz, ao descobrir, ordena: peguem os bichos, treinem-nos. Imagine a economia em pincéis. O resultado é uma caçada cômica, com armadilhas de queijo, inexistente no Egito, substituído por bolos de cevada, e trabalhadores sussurrando oferendas aos pequenos deuses de cauda. A curiosidade excêntrica: os ratos preferem pigmentos caros. Atacam primeiro o lápis-lazuli, depois o ouro, ignorando o ocre barato. Até os ratos têm bom gosto, ri o aprendiz, enquanto observa um invasor roer um pincel de pelo de hiena. A solução é típica egípcia. Em vez de exterminar, coopte. Você propõe uma tigela de tinta segura longe das paredes, cheia de pigmentos diluídos com óleo rançoso. Os ratos adoram. Suas obras-primas agora ficam confinadas num canto, onde o capataz as chama de decorativas, se você fechar um olho e beber 3 jarras de cerveja. Na manhã seguinte, um trabalhador idoso beija o chão onde um rato passou. Sinal de Horus, ele declara, apontando para uma mancha que parece um bigode divino. Você não o corrige. Por que estragar a magia? Afinal, no Egito, até a sujeira pode virar sagrada. E ratos, os mais humildes dos deuses, seguem pintando suas verdades efêmeras nas entrelinhas da eternidade. A chuva chega como um milagre inconveniente. Pingos grossos caem sobre o vale, dos reis lavando a poeira secular e transformando o chão em lama quente. Paralisação, grita o capataz mais irritado que um escorpião pisado, enquanto os trabalhadores correm para cobrir os blocos de calcário. Mas é tarde. A mina já está alagada, e a água sobe rápido, engolindo ferramentas e prazos.
pela primeira vez, em anos você tem um dia livre, ou como o capataz define, tempo para consertar as próprias merdas. A curiosidade excêntrica está nas férias forçadas. Sem tumbas para pintar, vocês são enviados para reparar as cabanas do acampamento. Estruturas de barro e palha que desabam se um burro espirra perto. O capataz joga uma pá enferrujada a seus pés. Quero telhados tão firmes que até um dilúvio de Sete tenha inveja. Você pergunta onde está a palha extra. Ele ri. Inventem. O improviso vira arte. Um trabalhador desmonta uma carroça velha, transformando tábuas podres em vigas. Outro mistura lama com esterco de cabra para criar uma argamassa que gruda tudo, menos dignidade. Você é encarregado de tapar buracos no telhado da sua cabana, descobrindo que o melhor material são restos de papiro rejeitado pelos escribas. Papel sagrado contra goteiras. Brinca o aprendiz colando um fragmento de contabilidade real sobre sua cama. Historiadores ainda discutem se os trabalhadores tinham dias de folga ou se descanso era só trabalho disfarçado. A resposta, você descobre, está no suor que escorre enquanto carrega baldes de lama, tão pesados quanto blocos de pedra, mas sem a glória de eternizar faraós. A piada é que a chuva, raríssima no deserto, para assim que o último buraco é tampado. O sol volta implacável, secando a lama em fissuras que parecem sorrisos sarcásticos. Eficiência divina, rosna o capataz, inspecionando os telhados. Amanhã todos de volta à tumba, e quem reclamar de dor nas costas vai limpar o esgoto dos sacerdotes. Enquanto isso, os colegas descobrem usos criativos para o tempo livre. Um escultor esculpe um minúsculo faraó de barro e o enterra sob sua cabana, para proteção contra ratos. Outros apostam grãos de cevada em corridas de escaravelhos. Você tira uma soneca sob o telhado remendado e sonha que o faraó é um camponês e você, um deus pintando ele em paredes minúsculas. Ao entardecer, o capataz reaparece com uma tábua de madeira úmida. Lembrança do dilúvio, ele diz martelando-a na entrada do acampamento. Está escrita a palavra quente, trabalhador. Mas a chuva já apagou metade das letras. Simbolismo profundo, cochicha o aprendiz. Você concorda. Até suas conquistas viram lama sob o sol egípcio. Na volta à rotina, as tumbas estão mais úmidas, os pigmentos mais rançosos e o capataz mais intolerante. Ao pintar um glifo de chuva no teto, você adiciona gotas extras, não por arte, mas por vingança. O aprendiz vê e ri. Quem sabe assim os deuses nos deem mais dias livres. Naquela noite, deitado sob o telhado remendado, você ouve o primeiro pingar. O papiro colado já se desprendeu, e a água escorre exatamente sobre seu travesseiro. Ironia egípcia. Consertaram o mundo dos vivos, mas o dos deuses ainda vaza. A discórdia começa com um amarelo. Não qualquer amarelo, mas o amarelo enxofre, que o aprendiz usou para pintar o braço de uma camponesa, deixando-a com tonalidade de múmia pré-diabética. Deuses têm pele dourada, humanos são vermelho terra, berra o escultor-chefe enquanto você segura uma tigela de ocre que já foi usada para pintar tanto nobres quanto potes de cerveja. A tumba vira um campo de batalha cromática, com artistas discutindo se o deus Ra é dourado sol ou dourado bêbado de cerveja. Historiadores ainda discutem se essas disputas eram sobre teologia ou falta de padrões Pantone. O caos atrai o sumo sacerdote de Amon, cuja tolerância para debates artísticos é equivalente à sua paciência com heresias. Ele decreta: criar-se-á uma tabela oficial de cores aprovada pelos deuses, ou seja, por ele mesmo. O resultado é um papiro de 2 metros com amostras de tons de pele, cada um batizado com nomes pomposos: vermelho sangue de faraó, para nobres; marrom argila do sudor, para camponeses; dourado que ofusca inimigos, exclusivo para deuses. A curiosidade excêntrica? O dourado que ofusca inimigos contém lascas de pirita moída, fazendo os deuses literalmente brilharem à luz de lamparinas. Efeito especial.
justifica o sacerdote, ignorando que pirita causa erupções cutâneas nos pintores. O capataz, encarregado de fiscalizar a nova paleta, torna-se o ditador das cores. Ele carrega um pincel gigante como cetro, apontando para desvios. Esse camponês está muito vermelho vivo. Parece que passou uma semana no delta do Nilo bebendo cerveja estragada. Você respira fundo e repinta o infeliz com marrom enlameado. Um tom tão triste que até os juncos do Nilo parecem vibrantes em comparação. A piada interna é que a tabela ignora totalmente as mulheres. Quando questionado, o sacerdote resmunga. Mulheres são rosa pálido com toques de vergonha. O aprendiz, corajosamente, pinta uma deusa com rosa intenso de Ísis, resultando em um sermão de 3 horas sobre modéstia celestial. O auge do absurdo ocorre quando um escravo núbio é pintado com vermelho sangue de faraó por engano. O capataz, em vez de corrigir, decreta: ele é honorariamente vermelho, um presente do faraó. O escravo confuso ganha um colar de contas e torna-se atração turística involuntária. Porém, a verdadeira revolta vem dos artistas. Eles desenvolvem uma paleta sombra secreta com tons proibidos. Azul noite em fúria, para escravos rebeldes. Verde bilis de sacerdote, para burocratas. Roxo que ninguém pediu, puro protesto. O capataz descobre e ameaça afogar os culpados em tinta, mas cede quando vê o roxo que ninguém pediu em um detalhe de lírio. Até que combina. Ele admite, antes de proibi-lo para sempre. Na noite da inauguração oficial da tabela, um rato, o mesmo artista furtivo da seção 22, arrasta uma pata encharcada de dourado que ofusca inimigos pela parede do capataz. A mancha brilha como um dedo médio celestial. Todos veem. Ninguém limpa. Ao final, a tumba está tecnicamente correta, mas emocionalmente morta. Os camponeses são uma massa de marrom enlameado. Os deuses lembram estátuas de açougue. E você sonha em pintar um mundo onde cores não têm dono. Enquanto isso, o sumo sacerdote escreve um hino à harmonia cromática, ignorando que harmonia, no Egito, é só outra palavra para obediência. O cheiro é o primeiro sinal. Uma mistura de suor azedo, óleo de peixe queimado e algo mais. Doce e podre como fruta esquecida ao sol. Você vira no esteiro de palha, tentando ignorar os gemidos vindos do canto onde Nakht dorme. Ele tossiu por uma semana, mas hoje o som é diferente. Um ronco úmido, como se o Nilo estivesse subindo por sua garganta. Ninguém comenta. Doença é fracasso pessoal no Egito, e fracasso se trata com silêncio. Ao amanhecer, Nakht não se move. Seu peito não sobe. Seu braço estendido para fora do esteiro está rígido como os pincéis que ele usava para detalhar os olhos de Osíris. O capataz chega antes mesmo do primeiro grito, carregando um rolo de linho sujo e um jarro de cerveja barata. Enterro ao meio-dia, ele decreta, como se estivesse anunciando o cardápio. Trabalho recomeça após o pôr do sol. A preparação do corpo é uma paródia sombria das múmias que vocês pintam nas paredes. Nakht não ganha óleos perfumados, só uma esfregada rápida com água do Nilo, que deixa sua pele cinzenta e brilhante. Em vez de amuletos, alguém enfia um pincel quebrado em sua mão. Para pintar no além, cochicha o aprendiz, tentando soar solene, mas a voz trêmula entrega o medo. Historiadores ainda discutem se os trabalhadores recebiam ritos funerários, dignos ou eram descartados como entulho. A cena diante de você sugere o segundo. A cova é escavada às pressas na borda do deserto, longe das tumbas douradas que Nakht ajudou a decorar. O capataz murmura uma oração a Anubis, mas tropeça, no nome do Deus 2 vezes. Enquanto a areia cai sobre o rosto de Nakht, um colega resmunga. Pelo menos ele não precisa ouvir o capataz gritar mais. Risos nervosos cortam o ar. Humor negro é o único tributo que resta. A curiosidade excêntrica vem do velho Sabu, que coloca um pedaço de pão mofado na cova. Para o cão de Anubis, ele explica. Assim ele não morde Nakht lá, onde quer que ele esteja.
Você se pergunta se Sabu já leu que o pão egípcio tinha mais areia que um deserto, mas guarda o comentário. Melhor um mito confortável que a verdade crua. De volta ao dormitório, as coisas de Nacht já foram saqueadas. Seu estojo de pigmentos está vazio, seu pote de água virou penico, e sua túnica vira trapo para limpar pincéis. Apenas um amuleto minúsculo de Bes, o deus anão, é deixado para trás. Ninguém quer azar. Você o pega, escondendo-o no cinto. Proteção, pensa. Ou talvez só um lembrete de que até os deuses rastejam. O capataz reaparece segurando um papiro com os nomes dos trabalhadores. O de Nacht está riscado com uma linha tão grossa que rasga o papel. Substituição chega amanhã, ele diz, como se Nacht fosse uma ferramenta quebrada. Até lá, pintem o dobro para compensar o tempo perdido. Na tumba, você se vê diante de um mural inacabado de Aru, o paraíso dos mortos. Os campos de junco que Nacht pintara estão tortos, as águas desiguais. Seu pincel treme. Como pintar a eternidade para outros quando a própria é tão frágil? O aprendiz ao lado quebra o silêncio. Ele ia odiar esse azul, tão sem vida. Você concorda. O azul de Nacht era vibrante, cheio de cobre e insolência. O da parede é só tinta. Ao final do dia você se arrasta até a cova de Nacht. A areia já cobriu tudo, mas você deixa cair um pouco de lápis lazuli roubado sobre o túmulo. Para pintar o céu lá, sussurra, imaginando Nacht rindo daquela extravagância. O vento leva o pó azul antes que toque o chão. Na ceia, o pão parece mais duro, a cerveja mais amarga. Alguém brinca que Nacht escapuliu antes da próxima inspeção. Você ri, mas o som sai oco. O capataz bebe demais e cai sobre um jarro de tinta vermelha, ficando com a cara manchada como um demônio bêbado. Riem mais alto dessa vez. É fácil rir quando a morte quase passa raspando. Ao deitar, você segura o amuleto de Bes. O deus anão sorri, gordo e despreocupado. Protege-nos, você pensa. Não sabe se a Nacht a si mesmo ou a todos. Fora, o vento uiva como um chacal faminto. Amanhã, outro dia. Outra camada de tinta. Outra cova à espera. A primeira pista é um buraco. Minúsculo, perfeito na borda de um glifo de trigo pintado há uma semana. Você aproxima o olho e vê, lá dentro, um exército de cabeças amarelas mastigando freneticamente, transformando o ocre em pó e a eternidade em banquete. Os cupins chegaram. E eles não estão aqui para decorar. O caos é silencioso, mas implacável. De manhã, uma linha de oferendas desaparece. À tarde, um deus perde o nariz. À noite, o som de mandíbulas, microscópicas rasgando pigmentos orgânicos, ecoa como risadas de demônios. São os devoradores de Ra, e gritam o aprendiz enquanto o capataz examina os estragos com a expressão de quem calcula quanto custará substituí-lo por um escravo mais barato. A solução chega em forma de formigas guerreiras. Um mercador núbio traz um pote de barro cheio delas, criaturas negras e raivosas, maiores que grãos de cevada. Coloquem-nas nas trilhas dos cupins, ele instrui, e assistam à batalha dos deuses pequenos. Você obedece, derramando-as perto dos buracos. Em minutos o ar fica eletrizado com o cheiro de ácido fórmico e vingança entomológica. A curiosidade excêntrica? As formigas não param nos cupins. Elas atacam pincéis perdidos, migalhas de pão e, em um caso memorável, o dedo mindinho do capataz. Inimigo é inimigo, ri o mercador, enquanto o capataz dança uma coreografia improvável, sacudindo a mão como se estivesse possuído por Bes. Historiadores ainda discutem se os egípcios realmente usavam predadores naturais para controle de pragas. Suas formigas, agora ocupadas decapitando cupins, sugerem que sim, ou pelo menos que alguém estava disposto a experimentar qualquer coisa. Enquanto isso, os aprendizes apostam grãos em qual formiga ganhará mais batalhas. A campeã, apelidada de a Vingadora de Horus, recebe uma coroa de folhas de papiro. A piada interna é que as formigas são melhores trabalhadoras que metade da equipe. Elas não reclamam, não exigem cerveja e nunca erram um glifo.
Você quase sente inveja. Quase. O capataz, porém, está encantado. Eficiência divina. Pois ele declara, ignorando que as formigas agora constroem um formigueiro no túmulo de um vizir. Quando questionado sobre remover as invasoras, ele resmunga. Por quê? Elas já pagam aluguel em corpos de cupim. Na parede leste, onde os cupins devoraram um campo de trigo pintado. Você repõe os grãos com pigmento misturado à pimenta. Uma ideia do aprendiz para afastar futuras invasões. O resultado é um mural que cheira a mercado de especiarias e arde nos olhos de quem ousa encarar. Arte funcional. Elogia o capataz espirrando. Mas nem tudo é vitória. As formigas, após exaurirem os cupins, voltam-se para as provisões. Seus sacos de grãos viram arenas de batalha, e o pão matinal agora vem com um recheio proteico extra. O aprendiz brinca. É a dieta dos deuses, proteína e desespero. Ao final da semana, os cupins são memória. E as formigas, novas donas, do submundo da tumba. Você as vê marchando em fila, carregando ovos de cupim como troféus, e pensa na ironia. Até na morte, o faraó precisa de exércitos para protegê-lo. Na despedida, o mercador núbio oferece mais um pote de formigas. Para emergências, ele sorri. Você recusa, mas o aprendiz aceita, escondendo-o sob seu esteiro. Vai que precisamos de um milagre, ele sussurra. Você imagina acordar com formigas pintando hieróglifos e decide que, no Egito, até o absurdo é só mais uma terça-feira. O amarelo ocre do manto de Ísis está desaparecendo. Não por erosão ou luz, mas literalmente, como se alguém, ou algo, lambesse as paredes durante a noite. Você organiza uma vigília com armadilhas de mel e farinha de osso, escondido, atrás de um sarcófago vazio. À meia-noite o culpado aparece. Besouros sagrados brilhando sob a lua, lambuzando-se no pigmento como bêbados em festa de cerveja. É o óleo de linhaça, sussurra o aprendiz, horrorizado. Eles amam o gosto. Historiadores ainda discutem se os egípcios sabiam que besouros danificavam tumbas, mas o capataz tem uma solução mais direta. Pintem os besouros de azul. Assim, eles se sentirão feios e fugirão. Você encontra um símbolo que não está em nenhum papiro. Um círculo com 3 linhas onduladas saindo do topo como um sol chorando. O capataz o chama de erro de aprendiz, mas você viu o mesmo glifo em uma cerâmica quebrada na oficina. Seria uma mensagem cifrada? Uma assinatura secreta? Ou só um risco acidental? O debate divide a equipe. Alguns juram que é um código, de rebeldes, outros que é o rabisco de um artista bêbado. Você o pinta discretamente atrás de uma estátua de Basté. Uma cápsula do tempo para arqueólogos futuros se questionarem. Uma vez por ano, os pigmentos viram protagonistas. Artesãos competem para criar tons impossíveis. Vermelho de besouros esmagados, verde de múmias de lagarto, azul que faz os olhos do faraó brilharem. Seu vermelho carmim ganha aplausos, até o faraó presentear o júri com pepitas de ouro. Seu prêmio? Uma cesta de pão sem areia. Vitória moral. Consola o aprendiz enquanto você mastiga a derrota. Alguém pintou bigodes em todas as estátuas de deusas. O capataz ameaça arrancar dedos até que um babuíno é encontrado com patas tintadas de vermelho. O culpado? Um escriba invejoso que treinou o macaco para melhorar a arte alheia. O babuíno é promovido a crítico real. O escriba condenado a limpar banheiros com a língua. Justiça egípcia. Sempre poética, nunca justa. Você é promovido a pintor dos deuses. Sua recompensa? Uma túnica de linho fino e unhas permanentemente azuis de tanto misturar lápis lazuli. A desvantagem? Pintar sob os olhos do sumo sacerdote, que corrige cada pincelada com um "Deus não tem esse tom de dourado, herege". Você sonha em voltar a pintar barris de cerveja. O último hieróglifo da tumba real é um pássaro com asas abertas. Sua mão treme. Terminar significa tornar-se testemunha indesejada. Você pinta um autorretrato minúsculo na asa direita. Se o faraó descobrir, será execução. Se não, será imortalidade.
O capataz aprova sem notar. Bom trabalho. Agora vá pintar sua lápide. Bebem uma poção para esquecer a localização exata da tumba. Efeito colateral. Você esquece onde deixou seus melhores pincéis, o nome do aprendiz e como amarrar sandálias. Sacrifício necessário, diz o sacerdote, que claramente lembra tudo. Você passa o dia tropeçando em potes de tinta e chamando o capataz de mamãe. Você visita a tumba concluída uma última vez. O vento apaga suas pegadas na saída, como se o deserto dissesse: ninguém pertence aqui. As cores ainda brilham, mas já parecem sonho alheio. O aprendiz pergunta: valeu? A pena? Você aponta para um besouro pintado na parede, seu último glifo secreto. Pergunte a ele em 1000 anos. Sem tumbas para pintar, você volta às origens. Túmulos de colegas mortos. As mesmas cores, os mesmos deuses, o mesmo sol implacável. O ciclo se repete, mas suas mãos já não tremem. O capataz, agora velho, ri. A eternidade é só uma parede sem fim. Você concorda, pintando mais um pão, mais um deus, mais um dia. A lua banha o deserto em prata, suavizando as arestas do mundo. Os ventos sussurram histórias antigas, carregadas do aroma de junco e lápis-lazuli. Você respira fundo, sentindo na pele o eco de pincéis distantes, mãos que moldaram a eternidade grão por grão. Não há pressa aqui. Não há erros a corrigir. As estrelas acima são as mesmas que testemunharam cada glifo, cada riso abafado, cada lágrima misturada à tinta. Elas piscam, lembrando que até o mais frágil traço sobrevive na memória do tempo. Você fecha os olhos, e pela primeira vez, o silêncio não é vazio. É convite. Os deuses dormem, as tumbas repousam, e você, pequeno e imenso, encontra paz na certeza de que pertencer ao fluxo é mais duradouro que qualquer pedra. Descanse. A noite é gentil. O amanhã é promessa suave. Que seus sonhos sejam tão profundos quanto o Nilo, tão serenos quanto a areia que cobre pegadas. Aqui termina nossa jornada. Que as cores que pintamos juntos iluminem seu descanso.